O entrevistado especial de hoje é Cleiton Oliveira, ele que é do ramo de construção civil, é empresário, vai falar um pouquinho com a gente sobre a situação do mercado aí, diante dessa situação de crise. Cleiton, como é que está a construção civil diante dessa situação de crise? Isabelle, hoje nós vivemos um problema complicado do país, né, pela situação da economia. E a construção civil hoje ela tem uma representatividade muito grande dentro do nosso PIB e da situação até de desemprego, né? Então a economia levou a construção civil a viver a pior crise dos últimos anos no mercado. Então isso trouxe também um problema muito sério de desemprego dentro da população, né? Então hoje, eu estava acompanhando essa semana passada, hoje o desemprego dentro da construção civil, ela alcançou 17% do estado, que é a maior, né, o que leva a maior preocupação com relação ao desemprego. Então a situação realmente ficou muito delicada e a gente está tentando ver agora nas próximas eleições que está vindo, né, se o governo que entra, ele consiga dar um apoio na construção civil. Porque em país nenhum do mundo não teve uma evolução do crescimento da cidade se não teve uma ajuda dentro da construção civil. Nós crescemos de forma significativa, né? Uhum. Mas também demos uma parada assim muito brusca, muito forte. E a construção civil, que representa de forma significativa o PIB do nosso país, tem sofrido grandes consequências diante desse quadro, né? Sofreu bastante. Você percebe que assim, com esse desemprego que ocorreu, a construção civil ela deixou de produzir, a gente deixou de construir. E as empresas que estavam trabalhando com a construção civil, como ela não conseguiu vender mais esses imóveis por causa de financiamentos da própria Caixa, Banco do Brasil ou os outros bancos, por causa do número de desemprego, e aí você teve um problema muito sério com relação ao crescimento da inadimplência. E os bancos, por esse lado, pararam de fazer financiamento de imóveis, ou começaram a complicar um pouquinho mais o financiamento. Então muitas famílias deixaram de comprar, e aquelas que tinham comprado os seus imóveis, elas não conseguiram o financiamento para poder dar continuidade no imóvel, a realização do sonho. Então essa situação toda que aconteceu com o país, a gente torce para que tenha uma reviravolta, porque a construção civil hoje, para você ter uma ideia, Isabelle, dentro do mercado hoje, o PIB no Brasil, a construção civil representa aí uma média de quase 22% a 23% do PIB. Então tem muitos insumos ligados à construção civil. Então a gente espera que o crescimento volte a ter nos próximos meses, né? Quando a gente fala dessa questão aí do crescimento e desse quadro aí diante da crise, o número de desempregos de forma gritante, né? A sua empresa, Amazônia, ela tinha um número antes da crise de funcionários. E depois da crise, como é que ficou esse quadro? Para você ter uma ideia, a situação, nós tínhamos um número de funcionários em 2014, entre 470 a 490 funcionários. Uhum. E a construção civil estava no momento bom, né? 2013 para 2014, principalmente em Sergipe, né? Ela cresceu muito. Nessa época foi o setor que teve mais contribuição para o PIB, um crescimento de quase 13% no PIB. E hoje a minha empresa está com 180 funcionários. Então nós tivemos que desligar, né? Praticamente quase 300 funcionários. Nossa. Em um ano e meio. Né? Um número muito alto, grande. Realmente. E difícil, né? Imagina essas famílias aí que precisam dos seus empregos e do nada, diante de um ano para outro, tudo muda, o quadro do país muda de forma drástica, né? Se você pudesse desenhar, fazer um desenho do ano de 2015 e esse quadro de crise por ano de 2016, como você faria esse desenho? Qual a história da sua empresa nesses 2 anos? E as suas expectativas para os próximos que virão aí? O desenho da empresa nossa foi um trabalho muito grande que nós tivemos junto com a nossa diretoria, fazer um trabalho forte para poder manter, né? Porque você não imagina que você vai ter uma queda no setor que, no meu ponto de vista, que como... tão equilibrado, né? Sim, e é um setor, como a gente fala aqui, do lado da saúde, né? Que é uma necessidade.
todo mundo precisa de uma casa, todo mundo precisa ter, né, o seu lar, todo mundo precisa ter onde morar. Na verdade é o sonho, né? É o sonho. É o sonho de todas as pessoas, é ter a casa própria. E aí quando você vê que esse sonho ele está interrompido, né, por alguns fatores da economia, e isso preocupa muita gente. Então a nossa curva, a maior preocupação dos empresários da construção civil hoje é conseguir manter para poder passar por essa onda, né, que teve na economia. Então, o que a gente espera daqui para frente? Nós tivemos eu acompanhei algumas reportagens, alguns governantes dizendo que a construção civil ela ia ter uma melhora no segundo semestre desse ano. Ela não teve, continua, né, na mesma situação, e a gente espera que com a mudança do governo a gente possa ter uma melhora no próximo ano, né? Mas tem algumas novidades chegando aí, a questão até do financiamento, que já está acontecendo de uma outra forma. O financiamento era feito de 80%, depois passou a 50%, depois parou o financiamento e agora parece que o governo volta com esse financiamento aí, facilitando a compra do tão sonhado imóvel, né? Com certeza. O que vai levar a construção civil até a retomada é poder ter essa facilidade dos financiamentos. Porque hoje nós vivemos numa situação que nem todo mundo tem dinheiro em caixa para investir no imóvel. Que foi justamente esse financiamento de 80% que causou, junto com as outras facilidades, o boom aí do mercado imobiliário, que cresceu de forma significativa. Sim, né? E o financiamento ele é importante por quê? Porque o financiamento ele realiza o sonho, né, de quem está financiando e ele consegue fazer com que as construtoras consigam sobreviver. Porque você comprou imóvel, você tem que financiar. Você financia. Quando você financia, o banco repassa o valor para as construtoras. E aí é onde a construtora consegue sobreviver. Então, esse fator, ele é fundamental para que a gente possa ter um crescimento no setor da construção civil. E voltar até a realização do sonho. Então, nós imaginamos que essa liberação que começou a ter agora com os bancos, eu acho que isso foi, foi determinante para que a gente possa sonhar, né, que os próximos anos a gente consiga ter setores da economia funcionando, o desemprego na construção civil, que ela é muito representativo dentro do mercado de trabalho, né? Porque se você olhar, a construção civil hoje ela tem um emprego, é o setor que mais emprega, né? Os profissionais que precisam trabalhar. Imagina a Amazônia como um exemplo disso, uma empresa que tinha 490 funcionários, né? Isso. Um número muito grande e caiu aí por conta dessa situação de crise. Né? Sim, e aí você imagine quantas pessoas estão desempregadas. Porque quando a gente fala que a gente tinha 470 funcionários, nós estamos dizendo que estamos representando quase 1.200 famílias, né? Porque Com se você certeza. pegar cada profissional que ali trabalha, tem 2, 3 filhos, que ele tem que levar o pão de cada dia para esse filho, né? E de repente está desempregado. Hoje nós tivemos aí uma perda de quase 900 famílias que ficaram sem emprego, né? Dentro da Amazônia. Então é uma rotatividade que a gente não gostaria que tivesse. Mas infelizmente a economia levou para que isso acontecesse dessa maneira. O que se espera é que nos próximos anos o quadro de crise mude, que o país volte a se fortalecer, né, e que o rumo seja outro. Muito obrigada pela sua vinda aqui no Jornal da Via Mídia e seja sempre muito bem-vindo, Cleiton. Agradeço, Isabelle. Boa tarde a todos. Obrigado, Isabelle. Espero que a gente consiga fazer com que o país volte a andar e tenho certeza que conseguiremos chegar a um ponto que todo mundo espera. Vamos esperar aí que os nossos governantes venham e façam essa diferença. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Via Mídia News. Até lá.